Estamos de volta com o terceiro capítulo da série Medicina Feminina, feita por mulheres para mulheres. Hoje eu vou receber a Andréia Alves, que ela é ginecologista. A gente vai falar sobre... A gente vai focar em reposição hormonal. Será que todas as mulheres precisam? Por que a gente começou esse conjuntinho de lives? É justamente para desmistificar as patologias que são exclusivas de determinada especialidade. Isso não existe. Então hoje a gente está aqui para falar sobre reposição hormonal. Quem que trata? É o ginecologista? É o endocrinologista? Ou é o geriatra? Então pode ser qualquer uma dessas especialidades e, na verdade, a gente está aqui para provar que, apesar de termos algumas similaridades, a gente também tem algumas peculiaridades que vêm aí para agregar. Combinado? Então, hoje, deixa eu ver aqui se a Andréia já tá por aqui. E eu... Gente, como que é? Ih, tá dando não. De hoje pode ser bastante produtiva. Agora foi! E ela chegou. Eu sempre Não, isso aí passando a gente vergonha se nas enrola. Eu redes, nem sei se essa mas luz isso aqui, peraí, eu vou deixar a luz. É engraçado, a gente vai tentando mesmo, é ensaio erro, ensaio acerto, né? Deixa eu ver. não é verdade? E eu queria até achar uns. Pronto. Ah, agora melhorou. Ih, Esses Como filtros, é que, menina, como é que coloca tiram um as filtro? olheiras. Depois a gente conversa. Ficou Depois eu muito te em ensino. Eu cima. acabei de Mas eu colocar um não aqui, sei se mas eu vou botar também. aqui. Mudou alguma coisa aí pra você? Mais A claro, mais cor. escuro? Tá bom assim, né? Tá me vendo? Mas tá bom. Tá bom. O Sim, sem importante é dúvida. o conteúdo, tá certo? Com certeza. Então se apresenta um pouquinho, fala quem é Então, a eu sou Andréia, Andréia a doutora Alves, Andréia, sou da onde ginecologista, sou você mastologista, né? atende. Me formei pela Faculdade Souza Marques, sou aqui do Rio de Janeiro, né? E lido com as pacientes em todas as fases da vida, né? Quando você é ginecologista, claro, você pode até focar em alguma coisa, um assunto a mais, assim, de forma mais específica, mas a minha super especialidade é mastologia, mas eu sou ginecologista assim, raiz ainda. Exato. E Sim, eu acho que não tem muito segredo, né? Mulher, em se tratando de saúde feminina, acho que mulher sabe bem o que é a ginecologista, sim. a proposta de atendimento. Porque nas 2 últimas semanas eu recebi a nutróloga, que às vezes a galera faz um pouco de confusão, né? Nutricionista, Qual que é a diferença do sim. nutricionista e do nutrólogo, né? E a médica do esporte, porque às vezes as pessoas também acham que fala de performance só tem a ver com aqueles esportes muito é, alta performance nas modalidades esportivas e não Exato. necessariamente. Performance é tudo. É desde você ser bem frágil e de repente tá ali com limitação de caminhar, tá usando bengala e de repente não precisa mais da bengala, não tem mais risco de queda, consegue fazer pelo menos essas atividades básicas Perfeito, sozinho, isso então mesmo. engloba tudo, né? Mas hoje estamos aqui com a ginecologista justamente para a gente focar na saúde da mulher 40 a mais. Vamos falar sobre reposição hormonal e assim, quais são. Todo mundo vai precisar de fazer reposição hormonal um dia? Isso é uma pergunta que me Perfeito. fazem muito no consultório, É, né? Então, já vamos e começar com até uma das perguntas falando a mais respeito de algumas queridinhas. definições, né? Porque isso é muito importante. Às vezes a paciente, ela chega com dúvida, já estou na menopausa, né? Então, para definir primeiro a menopausa, o que que é a menopausa, né? Eu costumo explicar que é a pausa da menstruação. E para dizer que a paciente está na menopausa, fisiologicamente, ou seja,
por questão mesmo sem ter tirado um útero, sem ter se submetido a algum tipo de tratamento, como quimioterapia, por exemplo, né? Sem ter sido submetido à cirurgia, significa o quê? A menopausa, para a gente poder dizer que ela está realmente na menopausa, é 1 ano sem menstruar. Então, é importante porque aos 40 anos, né? Vamos colocar os 40 a mais. Que fase é essa da mulher? É uma fase em que ela está na transição menopausal, né? Ou muita gente ainda já chama, ainda não, já está chamando de climatério, é isso mesmo, porque o climatério engloba tudo. O climatério engloba a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa, né? Então, essa fase da perimenopausa ou a transição menopausal, o que é isso exatamente? É quando a gente já está com os ovários funcionando menos, né? Tanto que a gente tem nessa fase uma taxa de fertilidade diminuída. O que significa isso? A probabilidade de engravidar espontaneamente relacionada, se a gente for comparar com uma mulher de 20, 25, 30, é menor. E se a gente até observa a curva dessa fase, né, dos 35 aos 40, a gente tem uma redução, né, significante da nossa taxa de fertilidade, e dos 40 aos 50, então, essa curva continua aí reduzindo de maneira significante. Então, é importante a paciente saber essa questão, né? O que é a menopausa? É a pausa da menstruação. E não De significa que a maneira sua vida vai parar nenhuma, por causa não, disso, né? Porque a gente está falando sim, da questão da fertilidade. Mas é importante, claro, que os hormônios ele tem umas ações sistêmicas, então é sobre isso a nossa live. A gente vai falar de alguns riscos, assim, que a gente. Algum fator de proteção ali promovido pelos hormônios, que quando eles estão em deficiência, né, eles começam a cair. A mulher pode ter um comprometimento, mas esse pode ter significa existe uma outra alternativa que, se você se preparar, você não vai sofrer com os malefícios dessa queda hormonal. Porque, aliás, ovários é apenas um órgão. Mas e o resto? Saúde muscular, o quanto de tecido adiposo você tem. Outra coisa que eu queria só complementar é que a gente não tem muito essa noção de que o tecido sem gorduroso é um dúvida. órgão também, né? Então, ele também produz hormônios. Então, é relevante da gente controlar o peso para não ter ali um desequilíbrio hormonal. Mas tudo isso a gente vai falar por aqui. Então, me diz assim, só para complementar, qual é a principal as principais Então, indicações, a né, da paciente, reposição ela vai ter que hormonal ter aí, né? sintomas, né? A primeira questão, porque tudo visa, acima de tudo, a qualidade de vida. Então, tem pacientes que, às vezes, até antes mesmo de estar 1 ano sem menstruar, ela pode apresentar sintomas, sejam os fogachos, seja a insônia, seja o ressecamento vaginal, né? Algumas relatam também cansaço, astenia, né? Então, a gente tem que verificar, porque às vezes, com o exame de sangue, a gente já consegue definir, né, essa menopausa, apesar de não estar ainda 1 ano sem menstruar, e já pode sugerir algumas coisas, tratamentos, né, terapia hormonal que seja também, para dar qualidade de vida. Uma coisa importante é lembrar que nesta fase, 40 mais, a partir dos 40, ela é uma mulher que está ainda na sua fase reprodutiva. Então, a gente tem que ver qual o perfil dessa paciente, o que ela está desejando, né? Se ela faz uso de anticoncepcional ou não, que às vezes na pausa do anticoncepcional não tem o sangramento, estou na menopausa, vamos com calma, não é assim que a gente faz o diagnóstico. Então, são vários aspectos que têm que ser avaliados para a paciente a partir dos 40 anos, para que ela tenha, né, uma menopausa propriamente, né, com saúde, com qualidade, que ela já chegue lá com qualidade. Ela não precisa esperar para ficar, né, sem qualidade de vida, para ficar em um estado desconfortável para ir pedir ajuda, né? Exato. Então, lembrando que, assim, a gente consegue, no segmento dessa mulher, acompanhar alguns sintomas que, se entrar dentro dos critérios que você falou, a gente indica a reposição antes que os sintomas possam piorar. Mas é claro que é importante a gente descartar outras causas orgânicas, outras comorbidades que também são relevantes. Então, você comentou do cansaço, né? Uma fadiga, que a gente sabe que é bem
característico dessa fase aí do climatério, mas às vezes não tem tanta relação com o hormônio em si, da fase do climatério, mas sim Por com exemplo, o isso hormônio mesmo, né? tireoidiano, É né? importante a gente colocar que a menopausa ela não é doença, mas ela realmente, o nosso metabolismo já vai mudando ao longo do tempo. Então, com isso, a gente pode apresentar sintomas que, por mais que possam aparecer relacionados à menopausa, né, ou à perimenopausa, né, muitas vezes eles não têm nada a ver com a menopausa. Eles não têm nada a ver com, né, a Sim, diminuição da função ovariana. Como você falou, por exemplo, pode estar relacionado com um hipotireoidismo, né? Muitas vezes a paciente, como eu peguei essa semana, uma paciente, ela já estava há mais de 2 anos tendo hipotireoidismo, sem fazer uma avaliação com a endocrinologista. E quando ela foi ver, realmente ela tinha alteração do TSH, então ela teve que fazer um ajuste de dose, coisa que é muito comum, né? Para quem tem alterações, hipotireoidismo, problemas de tireoide, ter que fazer o acompanhamento regular, como quem vai ao cardiologista, tem que fazer o acompanhamento para ver se não tem que ter ajuste de dose da medicação. O endocrinologista é a mesma coisa. Então ela estava muito cansada e tinha até alterações menstruais e não estava relacionado com a menopausa ainda, pelo menos. apesar de estar na idade ali, clímax, né? Que a Sim, gente fica lá já na expectativa de, olha, vai vir. E na verdade ela estava sem exatamente. menstruar por Ela já conta do estava, problema inclusive, mais tireoidiano. próxima aos 50 anos, né? 49 anos por ali. Então, quer dizer, a gente tem que fazer várias avaliações com a paciente. Ela pode estar deprimida, ela pode estar dormindo mal, né? E também, assim, tem alterações do sono na menopausa? Tem, né? Mas antes da menopausa, já tem mulheres que já dormem mal? Dormem mal? Sim, tem. Então, né? Então, pois Dormiu então tem fatores que a gente tem que avaliar, né, para não colocar tudo no quesito menopausa. Então, quer dizer, aí a gente entra, lembrando da equipe multidisciplinar, né, uma polissonografia, né, a gente exatamente. encaminha para o endocrinologista para fazer o ajuste de dose da tireoide, quer dizer, vários fatores acontecendo com essa mulher 40 a mais, mas que não está relacionado à menopausa, apesar de estar numa fase onde os ovários realmente, todo mundo, né, chegando na cidade não tem jeito, é fisiológico. Exatamente. E isso que você falou, né? Equipe multidisciplinar. E às vezes, no caso, né? A gente está aqui para falar sobre as similaridades das especialidades. Então, no caso, o endócrino também faz reposição hormonal. Mas no caso, a geriatria também cuida dos hipotireoidismos, ou pelo menos 80% deles a gente vai fazer naquele segmento. A gente olha um paciente de uma forma mais ampla. Então, para quem não me conhece, que eu esqueço sempre de me apresentar, eu sou a doutora Poliana. A minha especialidade é geriatria, mas hoje eu tenho um enfoque mais nessa linha preventiva, então faço pós de nutrologia e estou sempre muito focada ali com o pessoal da gineco, porque como o meu foco é medicina feminina, acabo que tudo que tiver relacionado ao envelhecer e estratégias anti-envelhecimento é o que a gente acaba abordando. Então, esse olhar para descartar hipotireoidismo, depressão, ansiedade, deficiência de vitaminas, tudo isso pode acabar. A gente precisa descartar tudo isso e precisa ter um segmento. E aí as especialidades muitas vezes precisam se complementar de fato, para a gente poder dar o próximo passo e realmente fazer valer esse tempo a mais de vida que a gente está se propondo, né? Na verdade, é algo Sim, que a gente não tem nem escolha, né? Simplesmente é observacional. Estamos vivendo mais, por que não sem viver melhor, dúvida. já que estaremos aqui, né? Então, acho que essa é a proposta. E as contraindicações? Contraindicações. A Quais são principal é as a principais da paciente que reposição teve câncer de hormonal? mama, né? Independente do tipo ou do estudo do tumor, que é o painel imunohistoquímico, se tem receptor de estrogênio, receptor de progesterona, né? Tem que ser descartada essa possibilidade para paciente. Tem doenças autoimunes também. Uma coisa importante, hoje a pressão, o aumento da pressão, a hipertensão não é mais uma contraindicação. E história de tromboembolismo Uhum. também, né? Entra como nível de Isso, evidência, exatamente. assim, vá com Né? Tem calma, sempre que né? ter uma avaliação minuciosa da paciente.
o Anormal, uterino, se você sangramento não sabe uterino a causa, anormal, né? claro, primeiro fazer a investigação. E tem doenças que aí nisso você pode identificar uma doença, né? Então, quer dizer, o câncer de endométrio, né, por exemplo. Então, quer dizer, os fatores cancerígenos femininos, eu acho que eu posso dizer dessa forma, fatores cancerígenos, câncer, né? A gente tem que fazer essa avaliação, o diagnóstico, e é uma contraindicação, mama principalmente, e tem aí os fatores tromboembóticos, né, os tromboembólicos, né, paciente com alterações de coagulação, essa questão toda. Tá. E o que você acha, assim, qual que é o seu posicionamento quanto a essa onda aí de implantes hormonais, principalmente aqueles com a finalidade estética, que a gente sabe, assim, existem os implantes ali com uma proposta mais de Perfeito. anticoncepção, né, que é tipo para não engravidar, que é o Implanon, e existe uma outra proposta de reposição hormonal, onde o pessoal às vezes faz implante de testosterona, gestrinona, Isso, que é o chip da isso que beleza, ele né? Que a gente é coloca assim erradamente entre aspas, porque chamado. existem várias ressalvas. Mas só lembrando que, assim, a gente falando aqui da mulher na fase do climatério, né? Tem aquela que ainda menstrua, precisa fazer anticoncepção. E aí a gente tem que ficar atenta a essa mulher, porque em algum momento ela pode migrar para essa reposição hormonal. E às vezes ela está ali nessa transição e acabam sendo prescritos outros hormônios com outra finalidade, nem de anticoncepção e nem com essa de Perfeito. proteção, né? Cardiovascular. Não como reposição hormonal de fato, mais uma finalidade estética. Então, Qual que é o seu vamos lá. posicionamento quanto a Em essa relação a essa questão mesmo, né? A gente está falando da mulher 40 a polêmica? mais, que está nessa fase de transição, mas muitas já vinham tomando anticoncepcional, não têm a intenção de engravidar, então elas vão manter o seu método contraceptivo, seja ele DIU com hormônio, DIU sem hormônio, ela pode fazer o implante, a pílula oral também, enfim, ela vai manter, né? Entrou nos 40, precisa mudar o método contraceptivo, modificar? Não, ela está bem com aquele, já vem bem com aquele, então ela vai permanecer com aquele. Ok. E aí, a questão dos implantes. Tem o único implante, por isso que a gente pode falar o nome, que a gente não vai estar fazendo aqui propaganda, é o Implanon, que é um implante com hormônio só à base de progestágeno, que é o etanogestrel, e aí é colocado no braço, no antebraço da paciente, ela permanece com ele por 3 anos, e então ela decidindo ficar com ele mais tempo, troca, né, o implante, vai de 3 em 3 anos. Tem E a aplicação dele é uma mais para quais questão de casos? ou ela querer fazer esse tipo de contracepção, porque ela tem a intenção, vamos colocar assim, de não menstruar, porque os anticoncepcionais à base de progesterona exclusivamente, né, você tende a emendar a cartela, você emenda a cartela, só um, que teve um lançamento há alguns meses, que você pode fazer a pausa de 4 dias. Mas os anticoncepcionais, só a base de progestagênios, progesterona, enfim, eles são usados de forma contínua e bem adaptada, a paciente não tem sangramento. Né? E aí, Mas pode não entendi, ser desculpa. endometriose? Pode. Endometriose para esses implantes, eles servem como igual assim, Mirena, é só progestágeno no útero, mas é bem indicado para Então, quem tem endometriose, por exemplo. O Implanon tem pode. O que essa indicação ou acontece que não a endometriose, necessariamente? ela aquela doença que tira a qualidade de vida da pessoa, né? Então, hoje tem medicações só à base de progesterona que são mais indicados. Não que não possa fazer, né? Porque o ideal dessa paciente é realmente ela não menstruar. Se ela não vai menstruar, ela não vai sofrer, né? Como sofreria se não estivesse fazendo nada. Uhum. Então, pode ser usado sim, mas tem medicações que são melhores, né? Porém, tem aquela questão: as Melhor. medicações que são mais indicadas são o via oral.
a paciente ela pode ter contraindicação para, né, medicação oral, também tem isso. Ou ela pode preferir não usar uma medicação oral por questão de esquecimento, enfim, por isso que tudo tem que ser avaliado com a paciente. E aí sim a gente começa. Tem o implante, erradamente chamado de chip da beleza, porque a intenção não é realmente melhorar a estética da paciente, né? Ele pode ser feito com a intenção de contraceptivo e também tem pacientes que usam com a intenção de ganho de massa muscular e diminuição da massa magra. Mas, para que tenha um resultado satisfatório, é importante que ela tenha alimentação, quer dizer, é importante que ela faça o óbvio, né? Acima de tudo. É importante que ela tenha Sim. boa alimentação e que ela faça realmente exercício de forma intensa, né? Esse é um objetivo. Tem realmente os implantes com estrogênio, com testosterona e, enfim, a questão relacionada aos chips, implantes nos dias de hoje é que não tem a liberação da Anvisa, né? Você não tem uma bula, então você não tem uma padronização da dose, você não tem ali descrito para paciente efeitos colaterais, mas enfim, né? Tem médicos que são seguros em fazer, tem pacientes que desejam isso, então é importante sempre essa questão da comunicação, né, da informação, né, e acima de tudo da confiança da paciente no médico e que ela seja bem informada, né, sobre todas essas questões. Eu acho que aí é uma questão de comunicação. Se um pouco mais para frente vai ter realmente liberação da Anvisa, padronização, isso aí são outros 500. Que é feito, a gente não pode dizer que não é, porque, enfim. E tem pacientes que ficam satisfeitos. E são esses, e são esses que estão fazendo ali como cobaias, mais ou menos, a gente pode dizer assim, que vão dar bagagem para os estudos e a gente daqui a uns anos descobrir de fato Pois é, o que que rola, tem né? pacientes que Que ficam vai satisfeitas, tem acontecer. pacientes que realmente, Se, às vezes, têm aquela expectativa. Eu vejo isso no consultório, né? Eu faço consultório todos os dias, então, o que eu, às vezes, vejo relacionado a, como é que chama? Uma expectativa muito grande é essa, né? De começar a usar com a intenção de ganhar músculo, de ficar mais magrinha, sendo que elas mesmas reconhecem que não estão fazendo, como eu falei, o óbvio, a alimentação adequada e o exercício o, intenso, né? Para ajudar nesse sim, resultado. e que não é só, que fazem não é só a gestrinona, né? Acabam usando E também, ações? enfim, todos os diferentes hormônios, estrógeno, progesterona, é, acho que progestágenos não, né? Mas o fato é que eu já ouvi muita, né, dos principais efeitos colaterais, assim, às vezes a mulher que nunca é aquela mulher que já está acima do peso, que já tem algumas comorbidades, ela acaba ganhando mais peso ou ela acaba perdendo os cabelos, né, por alopécia, porque tudo tem a ver com a dose, né? De novo, aí é onde a gente sempre bate. O remédio na dose errada vira veneno. E aí, dependendo das suas comorbidades associada a uma intervenção que você já não tem segurança do uso por falta de protocolos, é onde às vezes a paciente que por estética começou a usar, na verdade ela começou a engordar e não foi ganhar massa muscular, foi ganhar gordura, foi perder Isso, cabelo, ficar oleosidade. com acne, volta a ter sangramento e muita cólica menstrual, porque acaba aquela paciente que já não menstruava mais, às vezes ela acaba tendo uma disfunção, e isso, assim, como eu faço a pós lá da nutrologia feminina, eles têm falado bastante sobre isso. Então, realmente a gente não sabe quem será você na fila do pão, né? Quem será aquela paciente que está ali na nossa frente. É diferente aquela que você tem um manejo, você já lidou com ela, já conscientizou sobre o básico, né? O óbvio que precisa ser dito, sobre como você tem que fazer a sua atividade física, que isso vai ser prescrito igual medicamento. Tem a dose certa, a modalidade certa, dependendo do objetivo, assim como a parte do exercício, a alimentação. E aí, depois, no segundo momento, a gente entraria com as medicações para auxiliar, assim,
essa parte estética, mas sem falar da voz que fica grossa, do clítoris que pode ficar aumentado, e são todas alterações assim irreversíveis, mesmo que você pare de usar, você não consegue Uhum. retornar, né? Então, assim, só aproveitando para que não é tão inofensivo assim essa suplementação hormonal, nem só nem para Sim, mulheres e nem para os homens, mas o que dizem é que a mulher ela é menos tolerante ao excesso de testosterona do que o homem, representando então tipo um maior risco de ter um infarto, de ter um AVC e assim, a gente não dá muita bola para aconteça. isso até que realmente aconteça algo, né? Assim, é, as pessoas fazem muita piada, assim, com umas coisas, né? A gente vê muito meme na internet do tipo. Essa semana uma amiga me mandou, era o médico falando, você só precisa fazer dieta, exercício, você vai ficar bem. Ela, então eu vou morrer. Tipo, porque eu não vou fazer, né? Tipo, uns memezinhos assim. Então, só lembrar que dos. Deixa eu ver. Então, na verdade é mais ou menos isso, né? Tipo, existe, são terapias que podem ser auxiliadoras, mas que se você não fizer o básico, Sim, pouco resultado você vai ter. Mesmo que o médico seja competente, mesmo que a medicação seja eficiente, se você não tiver comprometimento dos seus 50% ali no tratamento, você não vai conseguir definição, você não vai conseguir. E assim, a gente está falando da mulher 40 a mais, lembrar da parte de redistribuição dessa uhum. gordura corporal, né? Que enquanto você ainda está ali no climatério, você ainda tem mais gordura nos quadris, mas que isso nessa fase de entre menos dois, antes da menopausa, 2 anos antes e 2 anos depois, essa Da gordura que estava nos barriga. seus quadris começa a subir, vai para a barriga. E o problema não é só estético, o problema é que a barriga significa fígado e artérias. Aumenta muito, então eles falam, né, que 60% das mulheres após os 65 anos de idade vão ser hipertensas. Isso são dados estatísticos. Então a mulher que, mas eu nunca tive pressão alta. Sim, mas você nunca teve 65 anos antes. Então que as doenças realmente começam a se acumular e que é esse tecido adiposo em excesso que a gente comentou que ele passa a ser um Sim. órgão que produz hormônios. Então são hormônios que podem trazer saciedade ou que podem piorar a sua fome. Então, ali pensando em leptina, adiponectina, resistina, interleucinas, que são citocinas inflamatórias, quanto mais gordura você tem, mais inflamável é o seu corpo, mais fome você vai sentir e é meio que um ciclo vicioso. Então, aí vai jogar a Não culpa dá. na baixa do estrógeno, né? Tenho mais estradiol. Então, só lembrar que tem todas essas questões que são Perfeito. avaliadas na consulta, tanto da psicologia quanto da geriatria, né, nessa pegada mais preventiva, para preparar essa mulher 40 a mais para não evoluir com limitações, seja ela física ou orgânicas, né? Limitações de sintomas, paciente com qualidade de vida ruim, mas também doenças instaladas. E aí, quais as principais vantagens e desvantagens das vias de Hum, administração dos É. anticoncepcionais, A dos questão é reposição assim, quais hormonal que as vias que a você. gente tem e a gente tem que verificar o que é adequado para o paciente, né? Tem a via oral e, enfim, a gente atualmente tende a diminuir a quantidade de pacientes usando a via oral, por quê? Por causa da primeira passagem hepática. Então, se ela faz a terapia hormonal, né, com gel, passando na pele, né, e também tem a via vaginal, tem os adesivos, os PETs, né? O que mais? Tem os implantes. É melhor do que a via oral em função da primeira passagem hepática. Gente, primeira passagem hepática que ela quis Tá? dizer, é porque o povo não sabe, mas você altera os fatores de coagulação, então aumenta o risco de embolia, é, você aumenta o triglicérides se você fizer via oral.
você... O que mais que significava? Você melhora a... Quando é transdérmica, você tem uma ação, Melhor. uma distribuição melhor, né? Do que se for via oral, porque esse passando ali pelo fígado, precisa ser ativado esse hormônio para ter um efeito. Então você acaba perdendo um pouco dessa medicação e principalmente ali aumenta o risco Sim. de esteatose E hepática mesmo, essa né? questão da esteatose hepática é muito importante e a gente já sabe que hoje a esteatose hepática não só tem essa questão relacionada com o metabolismo dos lipídios e tudo mais, que é o aumento do colesterol, tem a ver com a questão do entupimento das artérias, como também já se sabe que aumenta os riscos cardiovasculares, né? Então, esteatose hepática é realmente um sinal do organismo, né, de que a paciente precisa ficar atenta e precisa se cuidar. Não é só ali uma informação, né? E também aumenta o risco de hepatite gordurosa. O risco é muito maior cardiovascular, inclusive, do que hepatite gordurosa, e isso é um sinal de problema sistêmico, né? Que é o comum que a gente vê assim, É, ah, não, só deu gordura no fígado. Aí não faz nada, continua tudo igual, gordura aí volta o ano no fígado. seguinte, ah, só deu gordura no fígado. Antes era nível 2, agora tá nível 3. As pessoas não têm muito discernimento Sim. do que significa, né? Lembrar também só, né, desses cuidados aí da mulher 40 a mais com relação às vezes, jovens, né, de 40 anos, fazem aquelas dietas restritivas e super na moda sobre low carb, cetogênica, que fazem assim com dicas de internet. Só lembrar que esse tipo de dieta acaba aumentando o risco, principalmente dos Também. transtornos alimentares compulsivos, assim, transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, e que na verdade depende muito do seu objetivo. Então a gente tem que pontuar exatamente aquilo que a gente quer entregar. Você quer ganhar músculo? Não é que você não pode comer carboidrato, você só tem que comer o Sim. carboidrato certo para que estimule a formação de fibras, né, musculares. Então, as pessoas às vezes não entendem que o metabolismo significa a capacidade de o corpo gerar energia associado a construir novos tecidos, como fibras musculares, e a gente sabe que o importante, a gente já apontou várias vezes aqui, é a questão de ganhar, poupar músculo, né? Ganhar. Quanto antes você conseguir preservar músculo, é isso que vai garantir a sua independência física em idades mais avançadas, Nessa né? fase já tem uma perda de massa muscular, né? E a gente tem que fazer exercício para não deixar ir perdendo cada vez mais, né, a massa muscular, porque isso realmente é o que vai nos dar mais autonomia lá na frente. Mas conta um pouquinho pra gente, então, sobre alguma. Porque tudo isso que a gente falou até agora são avaliações que a gente faz em comum. Então, somos de especialidades diferentes, mas a gente acaba passando reposição hormonal via oral, anticoncepcional, seja via oral, seja transdérmico. Mas você começou. Você me contou que hoje você faz uma, uma especialização na parte Sim, ginecológica, né? Tipo assim, para ajudar no tratamento dessa sim. síndrome geniturinária, que é bem característica dessa fase da mulher, de ressecamento vaginal, Uhum. infecção de urina de repetição. Conta quais são as Então, abordagens vamos assim de lá. consultório que Próximo você aos aplica. 50, onde a paciente já pode até estar na menopausa, ou então em vias de, né? Ela pode entrar na menopausa. A maioria das pacientes é em torno dos 50, então 49, 50, 51, 52 anos pode estar aí. Ou ela pode já estar na menopausa, ela pode estar entrando na menopausa. Então, os sintomas podem também começar a aparecer. Isso é muito importante. Às vezes, logo no início, a paciente não tem muita queixa, então a gente observa. Claro, sempre falando para ela que nessa fase tem as questões dos riscos cardiovasculares, né? E a questão também óssea. Então, durante a menopausa, né, e antes dela também, a gente tem que ficar atenta ao coração e ao osso, porque a gente tem que prevenir a osteoporose e também ficar atenta aos problemas cardiovasculares, que são os que mais sobressaem nessa fase. Mas além disso, tem a questão do quê? Sintomas como o fogacho, que realmente tira a qualidade de vida, de repente ela está bem ali, está no restaurante, ou está no trabalho, né? Daqui a pouco sobe aquele calor, ela fica vermelha, ela, né? Tá todo mundo, ou tá no inverno, tá todo mundo no ar-condicionado, muito, ela começa
começa, tira casaco, tira, sei lá, você tá com um lenço, ela começa ali a ficar desconfortável e ela fica com vergonha, porque ela é a única pessoa que está sentindo aquele calor todo. Então, quer dizer, a gente tem que ficar atento aos sintomas para que Uhum. ela não tenha, né, esse desconforto. E a pele resseca, o olho resseca, né? A gente passa por essas alterações Uhum. mesmo em função da baixa do estrogênio, e além disso, muitas já percebem, mesmo antes de entrar na menopausa propriamente, o ressecamento vaginal. Então, inicialmente, a gente verifica o que está acontecendo, não só relacionado mesmo à questão da fase que ela está vivendo, como também até a questão do relacionamento, não está ficando lubrificada e tudo mais. Inicialmente, a gente pode começar com substâncias não hormonais. Hoje a gente tem gel hidratante vaginal, né? Ação local mesmo. Tem hidratante, eu já falei do hidratante, lubrificante vaginal, que é para usar no momento do ato sexual. Tem estrogênio local, Uhum. que hoje o mais moderno, assim, o último a ser lançado, são os comprimidos vaginais que são introduzidos. Ele gruda na vagina e ele vai liberando a substância e realmente isso dá mais conforto para quem está sentindo essa questão do ressecamento. Pode ter sintomas geniturinários. O que que é isso? Né? Inicialmente começa como uma incontinência urinária leve. Ela perde urina quando tosse, quando espirra, ou às vezes quando ela está apertada, ela tenta segurar para chegar no banheiro e perde um pouco de urina mesmo assim. E isso dá um desconforto, uma sensação ruim, porque ela muitas vezes se sente com cheiro de urina, ela tem que trocar a calcinha, né? Ela fica insegura. Né? Ela vai numa festa, vai dançar, e aí, ai meu Deus, tem que trocar a calcinha, perdi a urina. Será que ele está sentindo algum cheiro? Então, isso também pode ser melhorado, né? Tem um exame que faz para verificar se o problema está relacionado com o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? A musculatura do assoalho pélvico. É aquela musculatura que a gente prende quando tem que prender o xixi e as fezes, né? Que a gente segura ali. Então, a alteração relacionada à perda da urina pode estar como é que chama? A alteração da perda da urina pode estar relacionada com o assoalho pélvico ou então com a musculatura da bexiga. E tem um exame chamado estudo urodinâmico que é feito para que a gente tenha esse resultado, esse perfil da paciente. Afinal de contas, qual é a causa? Né? O que está acontecendo com ela? E em cima disso é feito o tratamento. Quando o tratamento é relacionado com a musculatura, tem fisioterapia pélvica, né? Tem como é que chama? Determinados tratamentos que são feitos. E hoje o que tem também de mais moderno, que se tem falado muito, é do laser, né, vaginal. É o laser de CO2, né? E o que ele faz? Ele estimula a produção de colágeno e elastina no canal vaginal, fazendo com que essa vagina fique mais elástica e ela também fica mais lubrificada. É importante ressaltar que todo mundo gosta da novidade, todo mundo gosta do que é mais moderno, é claro, fica atenta, né, ao lançamento, à novidade, ao que foi falado, mas não é um tratamento de primeira escolha, isso é muito importante, né? Tem que ser feita realmente uma avaliação, até para ver se não tem contraindicação também. Para a paciente fazer esse tipo de tratamento, ela tem que ter o acompanhamento dela ginecológico regular, o preventivo dando a normalidade. Se tiver a perda de urina, vamos fazer um exame de urina, vamos fazer uma avaliação, né? Um estudo urodinâmico, mas assim, existe ainda, claro, uma crítica a esse respeito, porque os estudos que tem não são ainda robustos. O que é um estudo que não é robusto, né? Qual é a crítica? É porque o número, o N, como a gente fala, não é muito grande, não é extenso. Ok, mas o que a gente tem de estudo fala bem a respeito dessa prática. E se você avalia a paciente, ela fica satisfeita, não só por causa do ressecamento vaginal, como nos casos de incontinência urinária leve, né? Então, é isso. A gente tem que ir dando as opções. O mais importante exato, acho que o mais importante é você de fato trazer alguma estratégia que reflita algum benefício, que a gente consiga comparar o antes e o depois, não necessariamente baseado no resultado dos exames, mas sim Sim. no bem-estar dessa paciente, né? Porque que ela às vezes possa em algum momento ter dor durante a relação por conta desse ressecamento, e aí ela volta a ter uma vida sexual ativa, melhorando a relação do casal, e aí todo o resto que impacta, né? Que às vezes era só uma questão física. Mas vale também lembrar que às vezes a gente vê muito por aí mulheres com infecção de urina
de repetição, achando que estão tratando infecção de urina de repetição. Mas, na verdade, não existe um segmento, um acompanhamento ou uma investigação. E, na verdade, nunca se tratou de infecção de urina. Era só o ressecamento vaginal dessa fase de climatério comum nas mulheres pós 40 anos, na verdade pós-menopausa, mas que a gente sabe que o climatério ali, como a gente explicou no comecinho, pode ser em qualquer fase. Então é importante você ter alguém que escute a sua queixa e que vá junto com você ou descartando as possibilidades para que a gente possa, de fato, tratar e fazer aí essa caminhada do envelhecimento saudável Uhum. em todos os quesitos, né? Tem pacientes, então assim, também vale lembrar que assim, a pessoa nunca foi tão ativa sexualmente, achar que vai É, fazer o laser e que vai mudar toda a personalidade dela, ou que ela vai ficar mais, né? Então, que às vezes existem assim alguns fatores confundidores com relação à sim, eficácia dos tratamentos. Então, aquilo que serve como tratamento para sua vizinha não necessariamente vai servir de tratamento para você, porque talvez o que para ela seja considerado qualidade de vida e bem-estar não é o mesmo considerado a você. Então, eu acho que o mais importante é você ter um médico para tomar as decisões em perfeito, para conjunto, orientar, né? né? E também Então, até saber disso. Qual é a conduzir, expectativa, né? Como é que chama? Todo esse tipo de exatamente. tratamento, seja para o ressecamento vaginal, seja para incontinência urinária leve, realmente não vai interferir, assim, num primeiro momento na libido. A libido primeiro começa na cabeça, né? Isso é muito importante. E aí pode Sim, ser o quê? Que melhore ela perceba melhora na libido, uma vez que ela vai verificar que ela já não tem mais aquela dor para ter relação sexual. Mas quer dizer, é uma questão mesmo da percepção, não que o tratamento em si vai fazer com que ela tenha mais libido, aumente a libido. Não, não, né? Mas é importante sempre esse esclarecimento e saber qual é exatamente. a expectativa da paciente. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa live, para não ficar cansativo nem nada. Eu tô vendo aqui se tem algumas perguntas. Na verdade, eu acho que eu já comecei fazendo as perguntas principais, aquilo que gera mais dúvida, assim, no dia a dia do consultório. Então, eu só vou dar uma resumidinha aqui e depois a Andrea já vai dar a mensagem final dela. Então, assim, o que que a gente falou, né? Os principais cuidados ali da mulher 40 a mais. Número um é controlar o peso, porque a gente sabe que esse tecido gorduroso em excesso produz hormônios. Isso está relacionado com a questão da saciedade e fome, pode piorar ou melhorar a sua situação se você já se antever e conseguir controlar o seu peso antes de chegar nessa fase aí de pós-menopausa. Então, falando só um pouquinho que eu acho que a gente esqueceu de pontuar, um dos grandes, assim, um detalhe que eu acho que é relevante é que nessa fase a mulher, ela não, apesar dela não ter muita alteração na balança, a gente consegue perceber uma Padrão. mudança na Isso. composição corporal dessa paciente. Então, aquela paciente que sempre pesou, assim, até minha mãe fala isso, né? Ai, mas eu sempre pesei 48 quilos, porque ela sempre foi magrinha, ela é baixinha, o perfil dela nunca foi gorda, mas esses 48 quilos se tornaram ali 52, só que essa pouca variação, na verdade, mostra, através de exames, que fragilizou, né? Tô falando das pacientes, assim. Porque o que que acontece? Na balança mudou ali 2, 3 quilos, mas quando você vai ver a composição corporal dessa mulher na menopausa, ela ganhou 8, 9, 10 quilos nos anos, sei lá, em questão de uma década, só que ela perdeu massa muscular. E músculo pesa mais. Então, na proporção, músculo pesa mais, ela perdeu pouco. E a gordura ela ganhou bastante, ficou pouquinho músculo, muita gordura e o peso praticamente inalterado. Então, o que que a gente percebe? Uma fraqueza, uma indisposição, uma falta de energia. Então, a gente fala de saúde muscular,
que às vezes também tem que entrar como diagnóstico diferencial numa das queixas mais relevantes de consultório. E para quem está acompanhando a nossa live, já foi falado, a nutróloga falou sobre isso, a médica do esporte falou sobre isso, que assim, quando eu sempre pergunto para elas qual é a queixa mais comum no consultório de vocês. No consultório das quatro, no caso eu, você, a nutróloga e a médica do esporte, é o cansaço. É o excesso de peso e o cansaço. Então, lembrar que quanto Sim. antes melhor, mas nunca é tarde demais. E que quanto antes, antes da menopausa, você fazer sua reserva de massa muscular, vai lhe poupar assim, muito sofrimento depois dos 60, 70, 80 anos de idade, né? Lembrar que a avaliação das comorbidades ali, de uma forma geral, elas são fundamentais, então por isso é importante a conversa da equipe multidisciplinar, então a endócrino, sei lá, de repente a geriatria que já tem essa abordagem mais global, olhando o paciente como um todo, vai descartar ali desbiose intestinal, pressão alta, resistência insulínica, esses transtornos alimentares, que tudo isso pode ser a causa dos seus sintomas. Então a gente precisa ter um direcionamento, assim, uma hipótese diagnóstica baseada no que o paciente conta e aí, através dos exames, a gente vai descartando aquilo que a gente já suspeitou previamente. Então, nunca inverter a carroça, né? Colocar a carroça na frente dos bois, porque senão desanda tudo, Perfeito. fica uma salada, ninguém descobre o real motivo. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. E só acrescentar, né? Tipo, E consegui. olha, Eu você vou achou? terminar a live sem olheiras. Pronto, Vamos pronto. fazer outra, a gente apaga essa e faz outra. E acho que é isso. O que que você quer pontuar alguma coisa com relação a uma Então, mensagem em final aí relação para à o questão pessoal? ginecológica, é o acompanhamento regular, né? A partir dos 40 anos, a paciente vai manter seu acompanhamento ginecológico. E o que ela vai fazer? Vai no ginecologista, vai colher o seu preventivo, vai fazer sua mamografia anual, né? Recomendação, Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia, a mamografia anual, vai fazer esses exames de rotina e quando for necessário, ultrassonografia transvaginal, dependendo da idade, quando está na menopausa, né? Alguns anos depois, a densitometria óssea, tem a pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, que é uma coisa muito importante também. A gente tem visto pacientes com cada vez mais jovens, assim, com menos de 50 anos, com câncer de cólon retal. Então, quer dizer, tem um acompanhamento da ginecologista, né? A gente tem que conversar com a paciente dos 40 a mais, né? Nessa fase dos métodos contraceptivos, se ela, né, ainda tem, inclusive, vontade de gestar ou não, ela está ali nos 40, às vezes ela está querendo ainda engravidar, né? Então, isso também é muito importante. Não esquecer dessa questão, como você já falou, exercício, a alimentação, sono, né? E também não esquecer que a saúde mental é o que ajuda realmente também para a gente dar o impulso. Então, verificar, às vezes, o cansaço não é realmente um cansaço pura e simplesmente porque está trabalhando demais. A gente trabalha muito, a gente fica cansada, assim, mas como está essa parte emocional? Tá dormindo mal? Tá deprimida? Tá ansiosa? Então, são coisas também que têm que ser levadas em consideração, né? Porque é essa questão, a gente preza a qualidade de vida. A qualidade de vida é fundamental. Com certeza. Gente, obrigada pela participação de todos que ficaram aqui e até a próxima semana. A gente vai começar com uma equipe top de dermato. Vai vir na sequência dermatoestética e dermatocapilar. Tudo sobre envelhecer para rejuvenescer. Que daí é mais estética, eu não manjo nada, elas que vão contar tudo. Tá bom? Obrigada a todo mundo pela Beijo, participação. obrigada. Beijo, Até a até semana que próxima. vem. Tchau, tchau.